ONG faz ato protesto e exige taxação de grandes fortunas durante cúpula do G20. Encerra mais uma edição da festa que celebra a cultura e tradição dos atiradores em Jaraguá do Sul, no norte catarinense. Recuperação da barragem de Ituporanga avança em Santa Catarina. Primeira comporta restaurada volta a operar em plena capacidade. No Paraná, capacitação de merendeiras oferece aulas com chefe Manu Bufara, considerada uma das melhores de 2024. Rio Grande do Sul envia comitiva ao Japão. Lideranças gaúchas visitam locais com ações contra tragédias climáticas. E você vai ver ainda. Entrevista com o prefeito eleito de Imbituba, no sul catarinense, Michel Peninha. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Piques News desta segunda-feira, 18 de novembro. Nós estamos ao vivo, no horário de Brasília, agora, 8h02. Iniciamos esta edição falando que uma comitiva gaúcha viajou ao Japão em busca de experiências voltadas a políticas de prevenção de enchentes. No primeiro dia no país asiático, as lideranças visitaram a província de Koga, considerada uma das mais avançadas do Japão em políticas de sustentabilidade e conservação ambiental. Os representantes da comitiva participaram de um tour pelo Lago Biwa, o maior lago de água doce do Japão e um dos principais exemplos mundiais de conservação ambiental. No local, conheceram iniciativas implementadas para o controle de enchentes e a proteção de recursos hídricos. E podermos aprender com aquilo que a província está fazendo para cuidar do lago, tanto do ponto de vista da utilização dele no dia a dia, quanto para as questões das enchentes também relacionadas ao lago. Entre os principais temas discutidos durante a missão no Japão está a prevenção de enchentes. O país asiático já vivenciou grandes enchentes, o que levou aos japoneses a desenvolverem uma série de ações para minimizar os impactos de tragédias climáticas. Experiência que os gaúchos pretendem trazer ao Rio Grande do Sul, com o objetivo de evitar os desastres vivenciados em abril e maio deste ano. As águas, seja para a garantia de condições de consumo, abastecimento, enfrentamento das estiagens. Nós sofremos antes das enchentes com secas que afetaram a nossa produção agrícola e contenção de cheias também, pelo que nós enfrentamos nas enchentes recentes, são experiências que nós queremos assimilar também aqui de Shiga. Além das ações ambientais, o Estado também busca aproximar as relações comerciais com o Japão. Para que nós possamos fazer com que as relações que se estabelecem culturalmente possam avançar na direção de uma cooperação econômica mais efetiva, criando conexões entre os negócios que dependem de uma relação de confiança. Os contratos no mundo dos negócios acontecem quando há confiança entre as partes. O primeiro passo para se estabelecer essa relação de confiança é criar estas conexões, nos conhecermos, estarmos próximos, e aí acreditamos que isso poderá gerar resultados econômicos também. O Paraná trabalha na capacitação de merendeiras da Rede Estadual de Educação. Na manhã de hoje, as profissionais tiveram uma aula com a chefe Manu Bufara, uma das melhores chefes do mundo. Participaram 32 profissionais finalistas do prêmio que vai eleger a melhor merendeira ou merendeiro do Paraná. Manu Bufara, reconhecida como uma das melhores chefes do mundo em 2024, conduziu uma das oficinas práticas destinada aos finalistas, compartilhando técnicas, histórias e a paixão pela valorização da gastronomia local. Muito do que eu vi
em cada lugar. Então a gente foi falando um pouco de cultura, a gente falou muito de imigração, a gente falou de nutrição, criatividade. Então acho que foi um pouco disso que eu usei e foi muito legal fazer essa viagem no estado inteiro, porque cada ingrediente de cada parte do estado, cada imigração que a gente tem no estado, e foi um pouquinho dessas receitas que eu acabei encontrando nas escolas. A aula com uma das melhores chefes do mundo agora vai inspirar os profissionais. A Vera já planeja mudança no refeitório do Colégio Estadual Princesa Isabel, em Paissandu. Merendeira há 3 décadas na cidade, a aula da chefe Manu Bufara foi transformadora. Eu cozinhar para os nossos alunos é o maior orgulho. Você pôr aquela merenda gostosa na mesa e ver aquele sabor e aquele fala, tia, tá uma maravilha, a tua comida é a melhor do mundo, o que você quer mais? O concurso, promovido pela Secretaria de Estado da Educação em parceria com a Fundepar, tem como objetivo não apenas premiar, mas também valorizar o trabalho dos merendeiros e incentivar a sustentabilidade, a criatividade e o uso de ingredientes da agricultura familiar nos cardápios escolares. A alimentação escolar é formada de alimentos prontos, industrializados, mas uma grande parte de alimentos oriundos da agricultura familiar. De agricultores que plantam, cultivam e entregam diretamente nas escolas, nas regionais desses agricultores. Então, o nosso cardápio é farto, com legumes, frutas, verduras, arroz, feijão, alimentos orgânicos e todos os dias nós temos proteína de carne nos pratos dos nossos alunos. Adilson é o único homem entre os finalistas. Ele aproveitou a aula para aperfeiçoar as técnicas que já aplica no Colégio Estadual Rui Barbosa, em Guarapuava. Esse prato eu já tinha aprendido há um tempo e cada vez que a gente faz um encontro assim, com cozinheiros, a gente sempre aprende mais, né? Ainda mais com uma chefe renomada igual a Manu. E a melhor merenda do Paraná é de Prudentópolis, com um prato charuto de arroz cozido em caldo de feijão. Os detalhes desse prato e da premiação você confere amanhã aqui no Pix News. E a 34ª edição da Festa do Tiro, ou Schützenfest, terminou neste domingo em Jaraguá do Sul, com o tradicional desfile das sociedades de tiro. Foram 10 dias de celebração dessa que é considerada a maior festa de tiros do Brasil. A 34ª Schützenfest começou no dia 7 de novembro e terminou neste domingo com mais um desfile tradicional das principais associações de tiro da região. De acordo com a organização, mais de 150 mil pessoas prestigiaram a festa este ano, o maior público da história da Schützenfest em Jaraguá, um crescimento de 6% em relação ao ano passado. O desfile das sociedades de tiro foi realizado na rua Walter Marquardt e atraiu muita gente para prestigiar as cores, os sons e a alegria que representam o legado do povo alemão. Além das sociedades de tiro, o desfile contou com a presença de carros alegóricos decorados, grupos folclóricos, rainhas e princesas da festa, personagens divertidos e muitas crianças que simbolizam a continuidade e a preservação da cultura local. O governador do estado, Jorginho Melo, e autoridades prestigiaram o último dia do evento, que fomenta a economia, preserva a cultura e resgata a tradição germânica. Os serviços de recuperação da barragem de Ituporanga iniciaram e uma das comportas já voltou a operar. Com investimento de 23 milhões de reais, a reforma da barragem, que começou no dia 5 de novembro, inclui a substituição das 5 comportas, revisão das galerias de concreto, troca da blindagem metálica e a restauração do sistema elétrico. Nesta semana, os trabalhos na comporta número 5 foram concluídos e ela volta a funcionar em plena capacidade. O foco agora é a restauração da comporta C4, com previsão de término dessa etapa em até 40 dias. Ainda em Santa Catarina, começou hoje um serviço de melhoramento na rodovia SC 434, no município de Garopaba, no litoral sul. A obra deixou o trecho com filas quilométricas nesta segunda-feira. Quem traz mais informações sobre o assunto é o repórter Vinícius Pacheco. Olá, André, e ao público que nos acompanha no Pix News. Após alguns meses do afundamento da pista na região do bairro Encantada, próximo à Curva dos Búfalos, os serviços de troca total da galeria no local começaram hoje, resultando em filas quilométricas em Garopaba.
Conversei com o fiscal da obra, que explicou que hoje foi retirada metade da pista, no sentido de quem vem para o centro da cidade. E amanhã será feito o assentamento das aduelas, que deverão ser cobertas ainda no final do dia, iniciando os trabalhos na pista ao lado no dia seguinte. A empresa prevê que essa parte da troca completa da galeria termine até sexta-feira. A pista ainda receberá 100 metros de recapamento asfáltico no trecho. No entanto, com a previsão de chuva forte, este cronograma poderá sofrer alterações. Então, quem for transitar pelo local deve ter bastante atenção, principalmente nos horários de pico, e ter paciência, já que o sistema Sigpare deve continuar no mínimo até sexta-feira. Andréia, por enquanto são essas as informações. Vinícius Pacheco para o Pix News. Obrigada, Vinícius. E ainda sobre o trânsito, a Polícia Rodoviária Federal encerrou à meia-noite desta segunda-feira a Operação Proclamação da República 2024, realizada entre os dias 14 e 17 de novembro. Ao todo, 5.276 veículos foram abordados durante a operação. 998 motoristas foram flagrados dirigindo acima da velocidade permitida, além do registro de 102 ocorrências, com 136 feridos e 3 mortos. A Polícia Rodoviária Federal destacou que, apesar do reforço no policiamento, fatores como planejamento urbano deficiente e escolhas inadequadas de pedestres ainda contribuem para a gravidade de alguns acidentes. O feriadão também foi marcado por congestionamentos, especialmente na BR-101. Neste domingo, houve lentidão entre 16 horas e 22 horas em Laguna e Tubarão, no trecho sul do estado, e Itapema, no norte. Agora nós vamos para o intervalo e você vai ver a seguir. ONG faz ato protesto e exige taxação de grandes fortunas durante cúpula do G20. E ainda, entrevista com o prefeito eleito de Imbituba, no sul catarinense, Michel Peninha. Nós voltamos em instantes. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. Em Santa Catarina tem hospital que dá para confiar. Para modernizar os hospitais e salvar vidas, o governo trabalha e investe mais do que a lei determina. Somos o estado que mais incorporou leitos de UTI ao SUS no país. Antes, a cada 10 pessoas com câncer, 4 eram operadas em até 60 dias. Agora operamos o dobro. Assim é Santa Catarina, um lugar que faz mais pelas pessoas, porque faz mais pela saúde. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta com o Pix News, agora 8h14. A ONG ambientalista promove protesto simbólico no Rio de Janeiro pedindo taxação de bilionários e poluidores durante a cúpula do G20. A manutenção destaca, ou melhor, a manifestação destaca a relação entre grandes fortunas, emissões de carbono e também a necessidade de justiça climática. Ativistas ambientais realizaram um protesto simbólico na praia do Leblon, no Rio de Janeiro. Eles instalaram uma grande placa em formato de moeda com os dizeres: taxem bilionários, taxem poluidores, consertem o clima. A ação ocorre enquanto líderes globais discutem soluções para crises econômicas e ambientais na cúpula do G20. É urgente uma ampla justiça econômica, tributária, que responsabilize esses grandes bilionários, que são cerca de 3 mil, as pessoas mais ricas do mundo, responsabilize financeiramente, porque essas mesmas pessoas são aquelas que mais poluem no mundo. Marcel Taminato, coordenador da ONG 350.org, destacou que os bilionários representam emissões equivalentes a 66% da população mundial. Segundo ele, é necessário abordar a concentração de riqueza e os impactos ambientais provocados por este grupo. Os bilionários no mundo representam as emissões equivalentes a 66% da população mundial. Não é possível que essas pessoas continuem enriquecendo cada vez mais
acumulando e concentrando riquezas e distribuindo miséria para todos os cantos do mundo. Essa é uma questão de justiça climática. Já Lucas Loubach, da ONG Nossas, afirmou que apenas cerca de 3 mil bilionários são responsáveis por grande parte da poluição global, defendendo a criação de um fundo climático financiado por taxações. É uma questão de justiça, uma questão moral, que elas têm uma tributação mais elevada e que essa tributação sirva para a criação de um fundo de socorro climático, de adaptação dos países que menos poluem, como os países do sul global. A manifestação no Leblon chamou a atenção de quem passava pelo local e reforçou a pauta da justiça fiscal e climática. Os ativistas argumentam que a arrecadação de impostos de grandes fortunas poderia financiar medidas de adaptação para países menos responsáveis pelas emissões, como as nações do sul global. Michel Peninha, do Partido Liberal, prefeito eleito de Imbituba, no sul catarinense, já trabalha na transição de governo. O jornalista da Pix TV, Tiago Pereira, esteve hoje na cidade portuária e conversou com o futuro gestor, que atualmente é vereador no município. Olá, André, boa noite. É isso mesmo, a gente veio até Imbituba conversar com Michel Peninha, prefeito eleito da cidade portuária. Michel, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a agenda está bem complicada agora, né? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de a gente estar falando um pouco mais de Imbituba e dos passos aí futuros da nossa cidade. Queria que a gente começasse sobre essa questão da transição. Como é que está esse processo? Se a atual gestão já abriu todos os procedimentos para que vocês possam, a partir de 1º de janeiro, assumir a Prefeitura Municipal? A gente vem fazendo uma transição junto com o atual governo, com o atual prefeito, o Rosenvaldo Júnior, né, de maneira bem harmônica, bem tranquila, né, tudo que a gente está pedindo referente à documentação está vindo para a gente analisando e a gente procurar fazer esse processo o mais equilibrado, o mais coerente possível para a gente começar aí em janeiro do próximo ano com a nossa gestão e com a nossa cara aí, dando uma nova cara para a nova Imbituba que a gente quer criar daqui em diante. E vocês já estão preparando o secretariado? Eu vi nas redes sociais que vocês fizeram um processo seletivo para uma das pastas, inclusive uma das pastas principais, que é a educação, né? Nos conte, eu acho que é um projeto pioneiro aqui para a nossa região. É um projeto pioneiro para a nossa região, né? Creio aí que nenhuma prefeitura aqui do sul do estado jamais tinha feito algo parecido. É uma pasta da educação que envolve 25% de toda a receita de um município é obrigatoriamente ser gasto em educação. Então a gente está falando aí, Imbituba tem uma arrecadação aproximadamente esse ano que pode bater os 350 milhões de reais. Então estamos falando aí de uma parte, de uma fatia do bolo da arrecadação bem considerável. Então isso também é uma responsabilidade muito grande para o gestor que for administrar essa pasta. E a gente procurou fazer um processo seletivo, sempre lembrando que não é um concurso público, e sim um processo seletivo, uma seleção, onde todos os participantes desse processo também têm que compactuar com as nossas diretrizes, com o que esse novo governo pensa politicamente e também, obviamente, da parte de gestão da educação. Então, junto com o nosso plano de governo, todos eles puderam ter disponível isso para estar estudando, se lapidando também. E juntamente com isso a gente fez um sistema de pontuação ali bem coerente, onde muitos profissionais qualificados, a gente teve a inscrição de 37 profissionais, né, para querer administrar a pasta. Dos 37, 27 foram pré-selecionados dentro dos currículos que a gente precisava ali. E depois 10 deles foram selecionados para passar por uma entrevista com psicólogos, né, que foram muito parceiros nossos. A gente fez um filtro ali bem interessante, onde ficou os 10 mais qualificados no nosso entendimento, e depois a gente chamou 4 deles para uma entrevista direta comigo e com a vice-prefeita, a Madalena, onde a gente teve a oportunidade de conhecer a mais ainda esses participantes desse processo seletivo, e depois com muita conversa, com auxílio de algumas pessoas, a gente definiu ali o nome do Adil Sander, que é um profissional muito qualificado, que não tenho dúvida nenhuma que irá fazer um grande trabalho frente à pasta da educação do nosso município. E as demais pastas, já tem nomes selecionados? Temos, muitas delas temos já nomes selecionados, devemos abrir esses nomes aí no decorrer dessa semana, até o final da semana. A gente quer ver ainda a possibilidade, tem 2 secretarias que a gente ainda precisa definir os nomes, e a gente vai tentar fazer isso já durante a semana. Já temos convites feitos para algumas pessoas que têm o perfil que a gente estima ser o adequado aí para essa futura gestão do município, e a gente, tendo esses 2 nomes aí, a gente fecha já
esse esquadrão ali, vamos dizer assim, 2 secretários para essa nova gestão que se inicia a partir de janeiro. A sua vice tem chance de ocupar alguma das secretarias? Tem sim, ela tem uma experiência grande, muito grande, na gestão na pasta da saúde, né? É a pasta que ela mais tem entendimento, né? E capacidade também de administrar essa pasta. A gente está só esperando algumas definições aí e ela tem possibilidade sim de ser a nova secretária de saúde do município. Todo prefeito, assim que quer assumir, que assume, né, tem a caneta na mão, porque você é prefeito eleito, ainda vai ser diplomado e a partir de janeiro assume. Tem sempre um ato que quer fazer de primeira mão. Qual é a prioridade do Michel Peninha a partir do dia 1º de janeiro? Olha, nós estamos pegando um município que está com 8 anos de uma administração muito, muito ruim, né? Eu estou vereador até o final do ano, em primeiro mandato, e venho fazendo uma vereança ali muito atuante, muito relacionada à fiscalização, ao bom uso do dinheiro público, né? E até eu que estou ali bem no olho do furacão, eu costumo falar, né, na vereança, eu pensei que sabia de muitos problemas da cidade. Só que agora, nesse período de transição, a cada reunião, infelizmente, a gente tem algumas notícias que a gente não sabia e não são notícias boas, e a gente está tentando fazer o quê? Organizar o quanto antes tudo isso daí para a gente ter um início de governo mais tranquilo, entre aspas, possível. Um entendimento mais amplo ainda de tudo que está acontecendo atualmente na Prefeitura de Imbituba e tudo que aconteceu nos últimos anos, principalmente. Então, relacionar para ti o que a gente vai fazer de imediato, ainda eu acho que é muito prematuro. A gente vai fazer ações já no primeiro mês, né? Mas a gente está adequando e deixando calibrar todas essas ações aí para a gente sabe que está na máquina pública e a máquina pública também tem suas leis, seus regramentos, seus processos. Então a gente não vai também ser incoerente de falar que vai fazer algo que não, pelo impedimento dos processos da burocracia da máquina pública, a gente fica impedido de fazer. Então, quando a gente vai fazer com certeza que vai dar de ser feito realmente o que a gente já quer fazer aí nos primeiros meses do nosso mandato. A gestão começa dentro da temporada de verão, que praticamente esse primeiro feriado de 15 de novembro já se inicia o verão para a nossa região aqui litorânea de Santa Catarina. Como é que são as tratativas com a atual gestão, e principalmente na Secretaria de Turismo, para que a partir de janeiro vocês assumam e que a temporada seja já de início com a cara do governo Michel Peninha, embora a gente reforce o orçamento do ano que vem, vocês vão trabalhar com o orçamento de Rosenvaldo Júnior, né? É isso mesmo, a gente tem as limitações aí diante da lei, como eu falei, né? E uma delas é essa, a gente trabalhar com o PPA, que é o Plano Plurianual do governo antecessor, né? E isso implica no primeiro ano do nosso mandato a gente trabalhar com o orçamento e algumas diretrizes planejadas pelo governo atual, né? Isso, obviamente, temos posicionamentos políticos inversos, né? Totalmente diferente desse atual governo, e administrativos e de gestão também nem se fala, né? Claro que nós estamos fazendo o que, no nosso entendimento, a gente está estudando muito para ver o que a gente pode implementar já com o orçamento desse governo atual, mas com a gestão nossa e a gente começar a fazer coisas realmente que impactam diretamente a sociedade de Imbituba de uma maneira bem positiva, e é isso que a gente vai fazer, né? Volta sempre naquela questão que é da burocracia, mas a gente não está só dando a desculpa da burocracia. Não, a gente não vai parar por aí. A gente quer ir atrás da solução, mesmo diante da burocracia que tem, a gente quer fazer e vai implementar muitas melhorias já no primeiro ano de governo. Em especial, certamente, a região do Prado Rosa e Itapirubá, que recebe mais turistas no verão, né? Isso mesmo. A temporada aí, como tu mesmo frisou, já começou no nosso município, na nossa região, a partir agora desse feriado. A gente já está se inteirando, né, com os possíveis também, quem vai ser os coordenadores dessas equipes de turismo, de infraestrutura. A gente já está entrando nas secretarias, vendo qual é a melhor forma possível para a gente já estar dentro das secretarias, entre aspas, quando tudo começar, que é em janeiro, que começa a nossa gestão, a gente começa já a fazer atender as necessidades da população e dos turistas, né? Só que vamos pegar já no caos que é o verão nosso, né? Às vezes com falta de água, com falta de coleta de lixo, com falta de várias prioridades que a gente entende que tem que ser entregue, mas pelo tempo curto vai ser difícil a gente conseguir grandes avanços nesse sentido já nos primeiros dias. Mas a gente quer fazer o possível para essas coisas quase que se anularem, né? E a gente ter a gestão devida.
são contratos que são serviços essenciais para a população que se encerram agora no fim do ano. A gente está dando prioridade para esses contratos, para uma validação desses contratos, uma continuidade, e depois no decorrer do próximo ano a gente tenha um melhor entendimento para ver se a gente faz uma quebra de contrato ou não, ou dá continuidade para as empresas, obviamente, que foram parceiras do município, que entendam que realmente tem que entregar o que está no contrato. A gente tem essa dificuldade no serviço público, se contrata um serviço e se entrega metade disso, às vezes menos que isso. A gente vai ser muito firme, que a gente vai querer pagar sim, mas querer que seja o serviço realmente entregue à população de maneira devida, como tem que ser. Falando em contratos, serviços essenciais, saneamento básico, Garopaba, assim como Imbituba, estão atrasadas, né? Uma prioridade, eu diria, para ontem, né? Como é que é o plano de vocês para implantação? Eu sei que tem um SAMAI em Imbituba que terceiriza o serviço para uma empresa que é uma das empresas envolvidas na Operação Mensageiro em todo o estado, que tivemos mais de 11 prefeitos presos, né? Como é que estão esses projetos e essas tratativas para que vocês não caiam, né, num ciclo vicioso de uma empresa que possa, sim, no futuro dar problemas para o município? Ótima pergunta. A gente vem trabalhando muito nesse sentido da SAMAI, a gente já tem um secretário já definido, né, que a gente vai estar abrindo aí nos próximos dias. Há 2 semanas atrás, eu e esse futuro secretário, a gente foi numa maior feira que tem na América Latina relacionado a esgoto, saneamento básico e águas também, né, que foi em São Paulo, já para a gente fazer links ali com pessoas e atores que são desse meio, né, principalmente saneamento básico, para a gente melhorar muito o saneamento básico, é uma meta nossa, de fazer o saneamento básico crescer aqui em Imbituba no mínimo 30%, atacando o principal e com mais urgência que a gente tem, que é a situação da região central do município, Praia do Porto, bairro de Divinéia, bairro da Guarda. Então isso daí é a nossa prioridade nesse sentido de saneamento básico, e a gente está estudando já muito para isso, e estudando também o próprio contrato, como tu mesmo frisou, da empresa que presta serviço terceirizado, que é um contrato aí que passa dos 12 milhões de reais pagos para a empresa aí durante o ano. A gente está ali com a lupa ali, vamos dizer, né, para a gente ter uma continuidade de serviço, mas obviamente, volto a dizer, tem que ser entregue o que é contratado. Se não for entregue o que é contratado, certamente a gente vai tomar outras ações aí, que pode ser até o rompimento de algum contrato devido, seja com essa ou qualquer outra empresa. Isso a gente vai atuar com a mão muito firme, que aqui em Imbituba, todas as empresas que são parceiras do município terão que ser parceiras de fato do município. Se são contratadas para fazer um serviço, que vai ser feito esse serviço e tem que ser entregue esse serviço de imediato para a população. A gente não pode mais ficar aí sendo alvo de operações policiais. Na nossa gestão isso não vai acontecer. Combate à corrupção vai ser com a mão firme, pesada, como tem que ser. Esse contrato do saneamento, né, água e saneamento, é um dos que encerra agora em 31 de dezembro? Esse também encerra agora, né? A gente obviamente tem que ter uma continuidade desse processo, mas pela nova lei de licitações a gente também pode ter uma continuidade, e no primeiro ano, se as coisas não correrem como a gente acha devido e a empresa também não entregar o que a gente acha que tem que ser entregue mediante contrato, a gente pode ter um rompimento desse contrato, estou falando desse e de qualquer outro contrato, né? Mas tem que ter uma continuidade, a gente está pegando bem no olho do furacão, que é bem na temporada, sim, onde a cidade chega nos 15 dias ali iniciais de janeiro, dobra a quantidade de habitantes aqui em Imbituba praticamente, a gente sai de 60, 50 e poucos para mais de 100 mil habitantes, então a gente tem que ter uma continuidade nesses serviços essenciais, né? E a gente não pode parar a cidade. Então a gente quer dar continuidade, só que está colocando a mão e o olho, uma lupa em cada contrato, desde lixo, desde água e todos os outros contratos que a gente tem aqui na cidade. A gente vai ver contrato a contrato, secretaria a secretaria, e vai depurar e vai ter que ser entregue o que está sendo contratado pela população de Imbituba. Michel, como é que vai ser o relacionamento, ser base de governo estadual, a SCPAR, que hoje opera o Porto de Imbituba, como é que vai ser o seu relacionamento com o Porto? Porque há muitas críticas por parte da população, há também a questão positiva econômica, como você falou, representa mais de 60% da arrecadação do município, né? Então não é um ambiente fácil de lidar, porque há os prós e os contras, mas há que ter um relacionamento sadio entre a gestão pública e o sistema portuário, né? É isso aí. Eu defendo isso em campanha, e também como vereador sempre defendi isso. A cidade não pode estar de costas para o porto, nem o porto de costas para a cidade. As duas têm que estar de frente uma para o outro e se ajudando e sendo parceiras uma com a outra, né? O porto depende da cidade, a cidade depende do porto, economicamente principalmente.
E a gente sabe todo o desenvolvimento que o porto, sendo bem usado, traz, não só para o desenvolvimento econômico, mas sim para o desenvolvimento também social da cidade. O Porto de Imbituba destinou 17 milhões de reais para ser feito toda a revitalização do acesso sul do nosso município, né? Uma obra cara, difícil de ser conseguida qualquer ente que seja desde o município ao estado ou ao órgão federal, e a gente teve essa possibilidade validado, e a obra deu um problema aí na questão de projetos, que eu quero também me inteirar cada vez mais para ter essa restabelecida esse contrato e a empresa faça o que tem que ser feito realmente, né? E o município também arque com o que tem que ser arcado, mas que a gente tenha essa obra entregue para a população aí nos primeiros 6 meses do próximo ano. Então são obras impactantes no município, onde o porto é parceiro do município e o município tem que ser parceiro do porto nesse sentido. Todos eles têm suas responsabilidades e é isso que vai ser cobrado, sua responsabilidade, mas sempre em parceria. A gente tem que ter uma convergência de pensamento com o porto e com a cidade, e o porto também para a cidade. Saber que ela também, no seu desenvolvimento, causa alguns prejuízos, às vezes ambientais, mobilidade e outros que possam acarretar assim nesse desenvolvimento econômico que o porto traz, mas também que o porto possa ser parceiro e resolver junto com o município, com a administração pública, esses problemas. Então, o entendimento é esse, né? Nos primeiros meses eu já estou trabalhando nesse sentido, comunicação com o porto, para a gente afinar essa parceria, já ter até a possibilidade da implementação nos primeiros meses de lombadas eletrônicas para o porto. Isso vai melhorar a fluidez ali daquele acesso do norte do município, né? O derramamento de cargas também, a gente tem lombadas ali grandes que estão dentro do Código Brasileiro de Trânsito, tudo certo, mas que impedem uma melhor mobilidade de todo aquele acesso e também ajuda também no derramamento de cargas aí do município. A gente entende que aquilo ali também vai melhorar a fluidez do trânsito, a mobilidade, o derramamento de cargas, e o porto também ser parceiro e as autoridades portuárias, no sentido de ter o SINDOP aqui, que é o Sindicato dos Operadores Portuários, que é quem traz as cargas para Imbituba. São os empresários, as grandes empresas que tragam as cargas para cá e fazem todo esse desenvolvimento girar no município. Então a gente está em conversa também com eles, para eles também serem parceiros do município, para a gente atuar junto na limpeza daquela via e ter uma via que é a via de entrada da cidade, uma das principais, junto com o acesso sul da cidade. A gente tem que ter aquela via remodelada, né, revitalizada, limpa de fato, e mudar esse aspecto que envolve o porto com sujeira. Não precisa ser assim, outras cidades do mundo não são assim. A gente quer fazer isso aqui em Imbituba acontecer também. Não tenho dúvida nenhuma que a parceria com esses órgãos aí que estão atuantes vai ser primordial para a gente conseguir isso. Bacana. Michel, rapidamente para a gente encerrar, queria que você falasse sobre a viagem que você fez dias após as eleições com o senador da República, Beto Martins, que é o senador da cidade, né? Representa a nossa região e representa Santa Catarina. Você foi acompanhado de outros parlamentares e outros colegas da política também. Como é que foi esse relacionamento? Já deu para encaminhar alguma emenda de recurso para Imbituba? Foi muito positiva, né? A gente tem a disponibilidade nesse momento e a oportunidade, eu sempre falo da oportunidade que é ter um senador da República na sua região, ainda mais sendo na região e na cidade de Imbituba, né? Então, é muito grande essa relação, e tu ter isso é uma oportunidade para qualquer região do país. Temos 81 senadores, eu sempre falo isso, né? E a gente tem o privilégio de contar nesse momento com um aqui em Imbituba, que é de Imbituba e é da região sul, né? E defende muito aqui as pautas da região sul e de Imbituba também. Então, lá com o Beto, lá foi muito gratificante a gente ter essa possibilidade de ele estar abrindo as portas de vários outros parlamentares, de outros senadores, né, e outras linhas do governo federal lá que eles tenham acesso, né? Isso já trouxe benefício nessa primeira viagem que a gente fez em conjunto com mais 7 parlamentares, entre eles vereadores eleitos e vereadores reeleitos. Então fomos em 7 vereadores para lá, mais eu como prefeito eleito. Então foi bem gratificante, a gente conseguiu já o apontamento ali de recursos que ultrapassam ali os 5 milhões de reais. Eu estou voltando agora na próxima semana para Brasília para a gente ratificar todas essas verbas que a gente conseguiu, e agora já com os projetos direcionados para cada uma dessas pautas que a gente conseguiu lá, né? Pena que eu acho que certamente acaba o período dele ali de suplente, que ele está lá no lugar da Dona Ivete, que é a senadora que é do MDB, que era a primeira suplente do governador Jorginho Melo, e o Beto, o segundo suplente. Certamente acaba agora no início de dezembro, mas é uma possibilidade grande aí pelas conversas que a gente vem acompanhando, de no próximo ano ele estar voltando novamente lá e ficando mais um período.
tomara que fique um período maior ainda, que quem ganha é todo o estado de Santa Catarina, mas principalmente a nossa região. Perfeito. Michel, eu queria agradecer ter nos recebido aqui na cidade de Bituba, né? Desejo sucesso na gestão, os desafios são muitos e a gente estará à disposição aí para trazer informações importantes e impactantes para a nossa comunidade. Valeu, eu que agradeço, né, a possibilidade de a gente estar falando um pouco do presente e do futuro da nossa cidade e da nossa região, e vou estar sempre à disposição. Muito obrigado. É isso aí. Andréia, volto com você no estúdio. Obrigada, Tiago. E assim a gente encerra esta edição do Pix News. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais no @PixTVHD. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix. E a gente se encontra amanhã a partir das 8 da noite no horário de Brasília. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.